De volta com a terceira parte desta edição especial do Plantão 47, aqui pela TV Plan. Hoje é sábado, seja bem-vindo você que está acompanhando aí pela sua casa, pelo nosso site também, que é o www.tvplan.com.br. Quero dar as boas-vindas à nossa convidada dessa segunda parte do Plantão. Ela é coordenadora do CAPS AD aqui em Poços de Caldas, Estela Mares, que também já participou com a gente aqui em outras oportunidades. Estela, quero te agradecer, tá, por participar com a gente de novo aqui do Plantão 47. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Eu é que agradeço, porque a gente sempre espera poder contribuir, né, com as informações, para deixar as pessoas talvez menos assustadas e mais informada, assim, né, para ações mais assertivas, né? Fala um pouquinho, para a gente começar, na abertura do programa eu disse que foi uma semana muito tensa aqui na nossa cidade, né? Vários fatores, vários acontecimentos aqui na cidade. E todos eles, né, com um pontinho ali, realmente, no mundo das drogas. Né, que é um tema muito debatido hoje em dia. Né? E polêmico, antes de mais nada. Como que funciona o trabalho, até para a gente começar o nosso bate-papo, né, do CAPS AD, como que é feita essa assistência de vocês para com as pessoas que passam por lá? Pois é. O CAPS, ele trabalha dentro das legislações. Tudo, né? tudo dentro da lei. E às vezes a falta de informação traz até uma desconsideração ao serviço, né? Por exemplo, o CAPS ele tem por objetivo, né, olhar o sujeito, olhar o doente, né? Então, quando a equipe, que é uma equipe multidisciplinar e especializada nessa patologia, ela faz uma avaliação completa, clínica, psíquica, social. E diante dessa avaliação é que se pode tomar uma atitude, que nem fala assim, o CAPS perde paciente. Ele não perde paciente, né? Às vezes ele não faz o que a família gostaria que a gente fizesse, ou que a própria sociedade, né, que a família cobra. Naquela ansiedade, no querer, sofrimento, às vezes, né, literalmente falando, às vezes se livrar do problema ali. Família, eu digo a família, coloca a família, porque não sei se acontece. É se livrar do problema, mas talvez o próprio sofrimento, a sensação de impotência diante a situação, né? Porque ninguém quer ter um filho num processo destrutivo. Então, eu acho que o próprio sofrimento faz com que as pessoas tomem atitudes inadequadas ou com pouca informação, né? Então, por exemplo, o CAPS, ele tem o cuidado, tá, de estar respeitando, né, a legislação, que seria as 3 modalidades de internação. Quais são as 3 modalidades? A voluntária, que é quando o sujeito procura por si, né? Ele entende que ele precisa de cuidados, ele é avaliado, certo? Se não for possível, naquele momento, ele fazer um tratamento ambulatorial, se discute, né? E testa e faz exames para ver se clinicamente, psiquicamente, ele está em condição de ir para uma comunidade terapêutica. O que seria uma comunidade terapêutica? Uma casa de acolhimento. Ela não tem a função do tratar. Ela tem a função da proteção e do apoio social. E se esse sujeito vier apresentar qualquer intercorrência, ela tem o sistema, né, da municipal, que é a UPA, que é os recursos. Os recursos que o município oferece. Os recursos que o município oferece. Então, a voluntária seria essa. Quando é uma internação voluntária, dentro da resolução, quando ele chega para uma comunidade terapêutica, ele tem que assinar um termo que ele está entrando voluntariamente e que ele pode desistir do tratamento a hora que ele quiser. Isso acontece muito, Estela? O tratamento voluntário? Acontece, porque às vezes ele está numa situação de rua, às vezes ele está numa situação, um rompimento familiar já, então ele procura sim, né? E essa história tem que ter obrigatoriamente um diagnóstico prévio, porque não é simplesmente eu quero
eu quero ir para uma comunidade terapêutica. Eu preciso ver a condição que esse sujeito se encontra. Se ele clinicamente está bem, ele está às vezes debilitado, tal, mas não corre riscos, né? E psiquicamente ele está podendo responder por ele e podendo se autocuidar, ele vai para a comunidade terapêutica. Aí, se ele chega num estado lamentável de intoxicação, que ele está tendo delírios, alucinações, ou eu coloco ele num leito hospitalar. Primeira situação, vou mandar ele para a UPA, para ele ser hidratado, para ele ter os primeiros socorros. Dependendo da evolução do quadro, ele pode ir para o Hospital Geral, que a gente usa o Santa Lúcia, para que ele saia dessa crise maior que o qual pode o colocar em óbito. Isso, né? Pode colocar ele em óbito? Pode, dependendo do tamanho da crise, né? Da intensidade da crise, né? Agora, se é um caso que tem uma comorbidade, já uma doença mental, mais o uso de drogas, às vezes eu preciso até de uma internação psiquiátrica. Nem posso mantê-lo no leito clínico, né? Então, você vê que cada sujeito demanda, né, de uma avaliação muito individualizada. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O que a gente vê é que não está tendo um respeito, né, e uma fiscalização suficiente para determinados locais. Porque há uma confusão. A falta de informação, eu volto a falar, ela faz com que a família, tipo assim, pega involuntário? Sim. Ela entende que está usando muito, que o cara está roubando, que o cara não sei o quê, que o cara não sei das coisas, e ela interna. Mas ela não está preocupada em estar ligando para a federação, né, para a FEBRACT, para ver se existe um registro que normatize, né, o funcionamento, o planejamento dessa clínica. Então, assim, a gente precisa entender que se fosse simples essa questão de uso de drogas, né, se a gente tivesse um passo mágico, não existe um tratamento que seja satisfatório, um único tratamento. É várias ações que vai ter um resultado positivo. Isso é contínuo também, até Estela? Porque é contínuo. É contínuo, é o que não tem como parar Não, durante. Até porque o uso de droga é consequência, não é causa. Então, pode ver, não é todas as pessoas que fazem uso de bebida, tem muita gente que bebe socialmente. Vou até citar um exemplo, tem pessoas viciadas em trabalho, e Sim. Você fala para ela, você está trabalhando demais, ela fala, não. Tem gente que é workaholic. Pois é. E aí não percebe o prejuízo familiar, o prejuízo pessoal. E é o que ocorre com o usuário de drogas, né? Então, assim, não sou eu que tomo a decisão por ele. Não deveria ser a família, ela pode fazer a internação involuntária. Como que ocorre a internação involuntária? Entendendo que aquela pessoa está em prejuízo, já por conta da droga, e está com o seu senso crítico prejudicado, ela pode estar levando essa pessoa involuntariamente para uma clínica. O que seria uma clínica? Corpo clínico. Um espaço que tenha recursos para estar acolhendo um sujeito que está doente, que está com problema de saúde. Não é o uso de droga, ele está com prejuízos clínicos e psíquicos, né? Então eu preciso ter esse recurso. Então eu preciso ter um corpo clínico, né? Que é o que não precisa ter na comunidade terapêutica. A comunidade não Por precisa isso que ela corpo não clínico. pode receber involuntário de jeito nenhum. Agora, entendendo que involuntariamente, né, eu preciso tomar uma atitude involuntária, é porque ele está comprometido, ele deveria ir para dentro do hospital. Já não responde mais pelos seus atos ali. Ele chegando no hospital, a coisa é tão séria que o hospital ele tem que comunicar ao Ministério Público em 72 horas. Tem que partir, se comunicar, tem que partir do hospital. A clínica que recebe involuntariamente, ela tem essa obrigatoriedade também. De comunicar ao Ministério Público. Ministério Público, porque senão você pode entender que aquilo lá é um cárcere privado, é um sequestro. Isso certo? pode acontecer. Uai. Isso pode acontecer. Você entendeu? Então, assim, tanto a involuntária, seja no hospital, seja dentro da clínica, tem que comunicar, porque ele tem que mandar um perito para confirmar aquilo. Né? O Ministério Público tem que mandar um perito. Aí tem um acompanhamento do Ministério Público, então. Né? Então, assim, tem que ter. E a compulsória, que é aquela que o sujeito também se encontra num prejuízo maior,
não consegue entender aquilo, está colocando a vida em risco, a vida de terceiros em risco, você não consegue fazer nem a involuntária, porque às vezes não tem um vínculo familiar, às vezes não tem... E aí a gente tem que recorrer ao juiz. Ou às vezes chega via juiz, ele manda para avaliação, ou essa avaliação vai até o sujeito, né? E se define ali o tipo de internação que vai ser. Então, assim, na verdade, essas coisas seriam evitadas se a gente tivesse, né, assim, uma seriedade, né, e uma fiscalização legal. O Conselho sobre Drogas, ele não tem um poder da fiscalização, na verdade, né? Ele recebendo algumas denúncias, né? Às vezes chega não vou chamar de denúncia, que a gente não é órgão repressor, não é polícia. Mas assim, ele pode tomar algumas atitudes. Mas eu simplesmente chegar com o conselho e entrar numa comunidade e vistoriar, isso não é... Não cabe a vocês. Não cabe a nós, não. A não ser que parte uma denúncia e aí a polícia nos achou. Você entendeu? Sim, tem que passar por várias instâncias até chegar em vocês. Assim, o que eu penso que futuramente vai acabar acontecendo é fazer, tipo assim, uma resolução que todas as comunidades deveriam estar associadas a algum tipo de federação, né? Porque elas dão curso, né, de capacitação, elas determinam, né, o certo e o errado, elas têm como dar esse apoio. E se isso acontece, você não vê acontecer essas barbaridades nas comunidades terapêuticas que são associadas, né? Agora, tem outras que não são, que são sérias também. Mas, assim, como a família acha, né, que o governo é isso, que o CAPES não faz nada, que o município não está olhando para isso, está assim, mas dentro do possível. E dentro da né? E dentro da legislação. Citou. Que nem eu, enquanto saúde, não posso sair atropelando nada disso. Eu estou trabalhando com gente e sujeito, né? E assim, a gente não tem essa coisa da internação é a solução. A gente vai esgotando as possibilidades, porque o sujeito tem esse direito. Muito bem. Ele tem o direito de falar, não, eu não quero ser internado. Aí a família, não, mas né, a gente entende o sofrimento da família, mas a gente tem como tratar essa família e aliviar um pouco essa dor. Olha só, eu quero falar para você da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Passa por lá e fecha negócio. São 3 endereços aqui em Poços de Caldas. Francisco Salles, Remígio Prézia e também Assis Figueiredo. Olha, gente, a Drogaria Americana, hoje é sábado, preste muita atenção. Na próxima segunda-feira tem a segunda do aposentado. Você compra medicamentos com descontos imbatíveis. É passar por lá e fechar negócio. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Ô Estela, você citou aí a família, você citou a fiscalização, citou a família e a falta de informação da família, né? Que, infelizmente, é comum isso. Acho que a maioria dos casos a família não tem realmente um conhecimento, né, de tudo que está acontecendo. E eu falei uma coisa aqui, que às vezes a família quer afastar aquele problema dela, porque às vezes o cidadão, né, que está ali infelizmente envolvido com o vício, ele já chegou naquele patamar, né, de pegar a televisão, de pegar o liquidificador, de, né, praticamente chegar a agredir familiares, que a gente tem casos, né? Já contei aqui alguns casos. Essa falta de informação, ela bate com esse fato da família querer afastar o problema? Não teria que ser feito um trabalho até chegar a essas pessoas, a essas famílias, para que elas pudessem se conscientizar que a ideia não é livrar do problema, e sim tentar... Pois é necessário esse acompanhamento familiar em todos os aspectos. Em todos? Todos. Pela vivência, né, pela experiência que a gente tem no CAPES, a gente recebe pessoas, mães, às vezes pais, irmãos, né, as pessoas mais próximas, né, tão adoecidos quanto. E eles não percebem esse processo, porque a pessoa que convive com o usuário, ele lida muito com a frustração, ele lida muito com a culpa,
e ele vai adoecendo. Ele vai... E a sensação de impotência causa um mal-estar muito grande, um desespero muito grande. Só que numa dessa você perde muito tempo com o sujeito, com o seu filho, com o seu marido, seja lá quem for. Porque quando você descobre que seu filho está envolvido com drogas, a primeira coisa é o desespero, a raiva, aquela sensação... Onde que foi que eu errei, né? A pessoa se pergunta, e você se questiona. fica batendo muito tempo em cima disso. E dentro da nossa cultura, apesar dessa questão da deshospitalização, né, dos manicômios e tal, ainda prevalece a exclusão, que seria a internação. As pessoas ainda acreditam que tirando do meio, né, você tem um resultado melhor. E não é bem isso, né? Até a gente tem as estatísticas aí que não não comprovam isso. Então, quando você tem uma compreensão melhor, quando a família está melhor informada e melhor cuidada, ela tem mais condições, não é de ficar passando a mão na cabeça, não, mas de direcionar, né, de uma forma mais assertiva. Porque, normalmente, quando a gente tem essa família, a primeira pergunta é, quem é seu filho, né? Quem é esse usuário de drogas? Ah, ele sempre foi muito nervoso, ele deu trabalho na escola. E aí você começa a juntar as peças, ele tem um comportamento mais predisposto a procurar um alívio. É aí que entra o trabalho da equipe multidisciplinar. Pois é. Então, assim, se a gente perdesse menos tempo correndo atrás da exclusão, e sim olhando para aquele sujeito enquanto sujeito, como um todo, não ele usuário de drogas, ele como pessoa. Como pessoa. Né? Aonde que entra a droga na vida dele, qual a importância disso, como é que ele usa, lá no início a gente não chegaria nessas situações que a gente assiste. Não estaria nesse patamar hoje. É. Olha, pessoal, vamos até a Sertaneja, tem um recado para vocês, acompanhem. Olá, amigos da TV Plan. Estamos aqui na Casa Sertaneja para mostrar para vocês que a Copa do Mundo dos Preços Baixos já começou. E nesta Copa, a Casa Sertaneja não vai perder negócio. Começando com o setor de televisores, novidade na Casa Sertaneja. Estamos com este modelo da LG para você que quer ver a Copa do Mundo em alta definição de R$ 1.499, TV 32 polegadas Smart LG por apenas R$ 1.249 em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Temos também o destaque no setor de celulares, Moto G5 Plus, apenas R$ 1.049 e também o J1 Mini, apenas R$ 419,90. E se você já tem uma TV nova que não é Smart, nós temos essa novidade para você. Smart TV Box da Tomate, apenas R$ 199,90 é a promoção exclusiva para você que nos acompanha pela TV Plan, porque neste mês de Copa do Mundo dos Preços Baixos, você já sabe, a Sertaneja dá de 7-1 na concorrência. Venha pra Sertaneja, vem! Você acompanhou o recado da Sertaneja, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco tem a parte final dessa edição especial do Plantão. Até já!